Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu uma ação rápida e decisiva para garantir um fluxo constante de alimentos, devido às consequências da guerra na Ucrânia nos mercados mundiais. Durante uma viagem a Estocolmo, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu medidas para amenizar a crise alimentar. O chefe das Nações Unidas afirmou que tem que haver uma ação rápida e decisiva para garantir um fluxo constante de alimentos. Especificamente em relação à crise alimentar, precisamos de uma ação rápida e decisiva para garantir um fluxo constante de alimentos e energia nos mercados abertos, levantando as restrições à exportação, alocando excedentes e reservas para populações vulneráveis e abordando os aumentos dos preços dos alimentos para acalmar a volatilidade do mercado. Rússia e Ucrânia produzem cerca de 30% da oferta mundial de trigo. O conflito desencadeado pela Rússia e as sanções de retaliação minaram o equilíbrio alimentar global, ameaçando muitos países da África e da Ásia com fome. Devido ao bloqueio imposto pelo exército russo ao Mar Negro, que paralisa o estratégico porto de Odessa, a Ucrânia tenta desesperadamente exportar cerca de 20 milhões de toneladas de grãos armazenados em seus silos. A ONU teme uma onda de fome nos países africanos que importam mais da metade de seu trigo da Ucrânia ou da Rússia. Guterres também afirmou que a guerra deve terminar agora, condenando a invasão russa da Ucrânia como uma violação da integridade territorial e da Carta da ONU. A produção de trigo na Ucrânia pode cair 40% para a temporada 2022-2023 e as exportações 50% devido à guerra com a Rússia. Os dados foram divulgados pela Associação Ucraniana de Cereais. A entidade que reúne produtores e exportadores de cereais disse que esperava uma colheita de mais de 19 milhões de toneladas de trigo para esta temporada, muito abaixo do recorde da campanha 2021-2022, quando recolheram 33 milhões de toneladas. Mesmo assim, a produção continua sendo 3 vezes maior do que o consumo anual de trigo na Ucrânia. As exportações poderiam alcançar cerca de 10 milhões de toneladas de trigo para a temporada 2022-2023, segundo a associação. Na temporada passada, o país exportou 20 milhões de toneladas, segundo um relatório do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos. Rússia e Ucrânia representam juntas 30% das exportações mundiais de trigo, mas o conflito provocou um aumento dos preços de cereais e óleos. Isso pode levar a uma grave crise alimentar que afetaria os países mais pobres. E ainda falando sobre o assunto, a guerra na Ucrânia e as sanções impostas à Rússia por conta do conflito levaram a uma queda das exportações de gás russo de mais de 27%. As informações foram divulgadas pela petrolífera Gazprom. O comunicado da empresa afirma que as exportações de gás para a China estão aumentando, apesar da queda para outros países. A queda do fornecimento afeta principalmente a União Europeia. Desde o início da ofensiva na Ucrânia, o bloco europeu tenta reduzir a dependência do gás russo, que antes representava 40% das importações anuais de gás. Além disso, alguns países se negam a pagar as compras de gás russo em rublos, como exigiu o presidente russo Vladimir Putin em represália pelas sanções impostas a Moscou. Em abril, a Gazprom anunciou a suspensão do fornecimento de gás para a Bulgária e Polônia, enquanto a lista de países que se negam a pagar as importações na moeda russa aumenta, o que deve reduzir ainda mais as exportações no futuro. A inflação na zona do euro mantém a trajetória de alta e bateu um novo recorde em maio, com uma taxa de 8,1% em ritmo anual. A alta tem sido estimulada pelo impacto da guerra na Ucrânia sobre os preços da energia e dos alimentos. De acordo com a Agência Europeia de Estatísticas, Eurostat, a inflação na zona do euro, os 19 países da União Europeia que adotaram a moeda comum, atingiu o maior resultado desde o início da série histórica em 1979. Em abril, a taxa foi de 7,4%. A inflação na eurozona iniciou a tendência de alta em novembro do ano passado, devido ao aumento dos preços de energia e, a partir de então, estabeleceu novos recordes da série histórica a cada mês.
No fim de fevereiro, o início do conflito militar na Ucrânia agravou a tendência com o impacto sobre os preços da energia e os efeitos sobre o mercado mundial de alimentos. Entre as principais economias do bloco, a Espanha registrou em maio uma inflação de 8,5% em ritmo anual, depois de 8,3% em abril. Além disso, a União Europeia adotou vários pacotes de sanções econômicas contra a Rússia, o que analistas concordam que vai ter efeito interno na economia do bloco. O impacto do conflito na Ucrânia levou a Comissão Europeia a reduzir a previsão do crescimento do Produto Interno Bruto de 4% a 2,7%. E falando sobre coronavírus, enquanto alguns moradores de Xangai comemoraram o retorno às ruas, outros foram confinados novamente. As restrições voltaram a ser impostas no país após a detecção de novos casos na capital econômica da China. A cidade estava confinada desde o final de março pelo pior surto de Covid-19 desde o início da pandemia, mas nas últimas semanas as restrições começaram a ser flexibilizadas. A Prefeitura de Xangai informou que mais de 500 mil pessoas ainda estão sujeitas a restrições. Com qualquer nova infecção ou caso suspeito, moradores vão voltar a ser isolados. A China é a única grande economia mundial que persiste na estratégia de tolerância zero contra a Covid-19, com confinamentos pontuais após casos detectados. Xangai se tornou, nos últimos meses, o maior epicentro da doença desde o surgimento em Wuhan em 2019. A Organização Mundial da Saúde reconheceu que o surgimento de casos de varíola do macaco na Europa, América do Norte e Oriente Médio no mesmo período sugere que a transmissão não foi detectada durante certo tempo. Até o momento, mais de 30 países registraram pelo menos 550 casos da doença. A chegada do vírus à Europa, América do Norte e Oriente Médio causou preocupação nas últimas semanas e o temor de uma nova pandemia. A OMS exorta os países afetados a ampliar a vigilância, rastrear casos em suas comunidades. Qualquer um pode ser infectado com varíola se tiver contato físico próximo com outra pessoa infectada. A situação está evoluindo e esperamos que mais casos continuem a ser encontrados. Apesar de a organização esperar um aumento no número de contágios, ainda não se pode falar de pandemia. O vírus da varíola do macaco apresenta similaridades com o da varíola humana, erradicada desde os anos 1980, quando foram encerradas as campanhas de vacinação. E olha só que alarmante, a indústria do tabaco é uma ameaça maior do que muitos acreditam, já que além de ser um dos maiores poluentes do mundo, deixa montanhas de resíduos e influencia no aquecimento global. O alerta foi feito pela OMS no Dia Mundial Sem Tabaco. O tabaco causa um impacto devastador sobre o planeta. Foi o que afirmou a Organização Mundial da Saúde em um informe divulgado no Dia Mundial Sem Tabaco. A indústria do tabaco sempre quer fazer uma lavagem verde. Estão sentados a todas as mesas no momento, dizendo como são maravilhosos e o quanto contribuem para a solução da mudança climática. É tudo o contrário. Eles são os maiores poluentes que conhecemos e os resíduos que produzem são o segundo maior que temos na economia. O relatório Tabaco, Envenenar Nosso Planeta, aborda os impactos de todo o ciclo, desde o cultivo das plantas de tabaco à fabricação dos produtos, o consumo e o desperdício. 5% do desmatamento se deve ao crescimento do tabaco. Sobre os resíduos, vemos que 4,5 milhões de bitucas acabam nos rios, nos mares e oceanos a cada ano, contaminando cada um deles 100 litros de água. A OMS pediu que a indústria tabagista seja obrigada a prestar contas e pague pelas despesas com a limpeza dos resíduos. A agência da ONU indicou que os produtos do tabaco contêm cerca de 7 mil componentes químicos que se espalham no ambiente quando são descartados. O princípio de quem contamina, paga, significa que a indústria do tabaco deveria pagar realmente pela desordem que está criando. 200 milhões de dólares na Alemanha, 766 milhões na Índia, 2 bilhões e 600 milhões na China. E isso significaria que a indústria está pagando. Alguns países fazem isso muito bem. Introduziram esses princípios, como a França, como vemos na África do Sul, na Nova Zelândia. Assim, cada vez mais países vão adotar isso. O relatório indica que a indústria do tabaco é responsável pela perda de 600 milhões de árvores a cada ano, já que o cultivo e a produção do tabaco usam 200 mil hectares de terra e 22 bilhões de toneladas de água anualmente. Também emite cerca de 84 milhões de toneladas de dióxido de carbono.
Um grupo de cientistas chilenos descobriu na Antártida espécies desconhecidas de bactérias hiperresistentes aos antibióticos. Elas podem transferir sua capacidade de resistência a outros micro-organismos e, com isso, provocar um risco para a saúde global. Uma descoberta intrigante na Antártica. Cientistas da Universidade do Chile descobriram 20 espécies desconhecidas de bactérias hiperresistentes a antibióticos, que podem transferir suas características para outros micro-organismos, o que geraria um risco à saúde global. Após 2 anos analisando essas 12 amostras, percebemos que temos uma coleção de pelo menos 400 bactérias cultivadas de diferentes locais e muitas delas são multiresistentes aos antibióticos clássicos. São multiresistentes a antibióticos clássicos. Os pesquisadores cultivaram 12 amostras e as expuseram a diferentes antibióticos usados para tratar doenças infecciosas e metais, com propriedades bactericidas como cobre, arsênico ou cádmio. Mas praticamente nenhum antibiótico teve efeito sobre essas bactérias. Especialistas alertam que, devido às mudanças climáticas, a região antártica está derretendo muito rapidamente, o que expõe a Terra e pode espalhar a informação genética das bactérias para outros organismos. De acordo com um estudo publicado em janeiro na revista médica britânica The Lancet, infecções por superbactérias mataram 1,2 milhão de pessoas em 2019. E olha só, o arquipélago de Svalbard, na Noruega, permanece praticamente intocado. Turistas aproveitam para uma experiência próxima à natureza, enquanto autoridades buscam mais sustentabilidade. Lar de ursos polares, cenário do sol da meia-noite, palco da aurora boreal. Este arquipélago norueguês aninhado no Ártico tenta aproveitar a natureza intocada para o turismo, mas sem arruiná-la. O arquipélago de Svalbard fica a 1.300 quilômetros do Polo Norte e é acessível por voo comercial. Os visitantes têm à disposição vastas extensões de deserto, com majestosas montanhas, geleiras e fiordes que um dia já foram congelados. Acho que estamos realmente diante da natureza aqui. Não há muitos lugares assim mais. Atrai as pessoas como qualquer lugar raro, de fato, mas é frágil, então quem visitar deve ter respeito. Svalbard está agora na linha de frente das mudanças climáticas, com o Ártico aquecendo 3 vezes mais rápido do que a média do planeta. As minas de carvão, que deram origem aos primeiros assentamentos humanos no local, fecharam ao longo dos anos e o turismo se tornou um dos principais pilares da economia local. Cerca de 140 mil pessoas visitam a região a cada ano, de acordo com dados de antes da pandemia. Mais de 60% do território está sob proteção governamental. Assim como os 3 mil moradores locais, os visitantes precisam seguir regras rígidas que os impedem de incomodar os animais ou colher flores em um ecossistema quase desprovido de vegetação. O grande problema aqui é o transporte de e para Svalbard, ambos do turismo, mas também para quem mora aqui. Temos uma pegada climática per capita que é insana. Outro problema é a geração de energia, que vem de uma usina a carvão, um dos vilões das mudanças climáticas. Por isso, autoridades planejam investir em energias renováveis e reduzir as emissões em até 80% até 2030. A ponte de vidro mais longa do mundo foi inaugurada no Vietnã e ganhou o recorde no Guinness. A Baek Long é uma ponte suspensa de 632 metros de comprimento que pode receber 450 pessoas por vez. A maior ponte com fundo de vidro do mundo foi aberta ao público em Son La, no Vietnã. A ponte foi construída com 3 camadas de vidro temperado e liga 2 montanhas em um vale de 150 metros de profundidade sobre um penhasco. Um representante do Guinness World Record esteve na cerimônia de abertura oficial para entregar a placa que certificou seu reconhecimento. A China já havia ganhado o título anteriormente com outra ponte também com fundo de vidro, medindo 526 metros. E antes de encerrar, uma história de superação. Uma girafa de 3 meses de idade voltou a andar depois de nascer com problemas nas articulações das pernas. Ela caminhou alegremente junto à equipe de veterinários em um safari park na Califórnia.
A filhote foi equipada com uma órtese em sua perna dianteira para corrigir uma hiperextensão do carpo que a dificultava de ficar em pé e andar. A fábrica especialista em próteses humanas na Califórnia personalizou o aparelho feito de fibra de carbono com o padrão de girafa, permitindo que depois o animal se misturasse ao ambiente. O veterinário sênior do safari explicou a solução criativa da equipe. The biggest concern was the forelimbs were hyperextended at one of the joints. A hiperextensão, a articulação indo para o lado errado, era a grande preocupação. Então, a princípio, estabilizamos essa articulação com gesso enquanto tínhamos algum tempo para comprar alguns aparelhos. Aplicamos no dia seguinte e percebi que eles não eram fortes o suficiente e precisávamos dar um passo adiante. Depois das pernas terem sido posicionadas corretamente, a cinta foi removida e a equipe cuidadora apresentou o Situ Nimi ao grupo de girafas no habitat do Safari Park. A ortotista da clínica disse que a sensação de ajudar a filhote foi única. É uma sensação de realização. Acho que é a melhor coisa que já fiz em 30 anos. Nunca trabalhei com vida selvagem assim antes. Então foi uma daquelas coisas em que é uma oportunidade única na vida e você só tem que curtir o momento. O zoológico disse que as chances de sobrevivência da girafa seriam baixas sem o tratamento. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia.